É possível tratar as dores nas costas, os problemas de coluna, hérnia de disco, nervo ciático pinçado, sem tomar medicações, sem fazer procedimentos invasivos, como uma injeção de corticoide, um bloqueio em algum nervo ou até mesmo uma cirurgia? É sobre isso que eu quero falar hoje nesse vídeo. E principalmente eu vou trazer para você o meu próprio relato de coluna, de problemas de hérnia de disco e dor nas costas e travamento. Sim, eu mesmo tenho esse histórico. E, claro, principalmente de vários pacientes que eu conheço e já atendi ao longo da minha carreira como fisioterapeuta, atendendo pacientes de coluna vertebral. O que é importante você entender em primeiro lugar, se você tem aí um problema de coluna, já pinçou nervo, já travou, já teve crise de dor com algum bloqueio, dificuldade de recuperação da mobilidade articular, é que na grande maioria dos casos, os problemas de coluna eles são problemas oriundos dos discos intervertebrais, certo? Ou seja, um problema articular. Qual é a principal articulação da coluna que gera toda a mobilidade do nosso tronco? É a articulação, os discos que estão entre as vértebras, certo? O primeiro ponto que você tem que entender é isso. E o que mais é acometido, travado, entra em crise de dor intensa, com travamento do movimento, perda da amplitude, é por causa do disco. E isso, como consequência, ocasiona um pinçamento de um nervo ciático, porque o disco se deslocou do lugar dele, saiu de onde deveria, ele pressionou mais uma área que era ocupada pelo nervo ciático, ou pelo nervo do pescoço, da cervical, que é o nervo que irradia aqui para a mão. Então, um disco do pescoço pode ocupar o espaço de um nervo e, com isso, pinçar, né, comprimir o nervo do pescoço, ou, se for na lombar, o nervo da lombar, o ciático, ou nervo femoral. Então, é muito comum problemas de coluna acometerem os discos, as articulações da coluna. Dito isso, o problema de disco é um problema mecânico, físico, tá? Que em sua grande maioria dos casos, a causa, a origem é biomecânica, é física, é estrutural. Felizmente, a maioria dos casos podem ser tratados sem cirurgia, tá? A maioria dos casos a gente chama de que merece um tratamento conservador, com fisioterapia, movimentos, exercícios, técnicas que promovem analgesia enfim, existem muitos tratamentos coadjuvantes, como acupuntura, massagem, mas o carro-chefe aí para os tratamentos de coluna, tratamento conservador, são os exercícios de mobilidade articular, bem executados, bem prescritos, e os de fortalecimento, as atividades aeróbicas e outros cuidados mais. Muitas crises de coluna podem vir são acompanhadas de processo inflamatório. Esse processo inflamatório ele pode ser reduzido com o passar do tempo, o seu próprio organismo combatendo esta inflamação e com isso melhorar a inflamação e a dor reduzir significativamente se você tirar o agente agressor, se você corrigir a sua coluna, a sua mobilidade, se você tiver a parte locomotora e física da coluna boa, recuperada, e parou de estressar ao ponto de gerar inflamação, então a inflamação vai diminuir, vai zerar num prazo aí de 7, 10 dias. Mas, poxa, Renato, preciso tomar remédio? Então, nem sempre precisa tomar remédio. Preciso ficar em repouso? Dependendo da crise, se estiver com muita inflamação e sensibilidade, sim, repouso, diminuição significativa das atividades por alguns dias, mas tão breve possível você retome os movimentos, atividades, exercícios, progressivamente evoluindo na carga. Mas a grande questão é, em todo caso, em toda crise, eu preciso de medicação? Em toda crise de coluna, hérnia de disco, eu preciso fazer um procedimento invasivo, uma cirurgia? Não, não é em toda crise que isso é necessário. Eu conheço o meu próprio caso, quando eu tive crises de coluna e travamento por conta de uma hérnia de disco, das crises que eu já tive, vamos dizer, de 5 crises de coluna que eu já passei, eu superei elas sem nenhuma medicação. Cada caso é um caso que tem que ser avaliado, mas existem
casos como o meu e de diversos pacientes que eu conheço, que eu já atendi e tratei com fisioterapia, com exercício, que nós não precisamos recorrer a medicações. Fazendo ajustes de atividades no dia a dia, ou seja, reduzindo o nível de atividades por alguns dias e implementando pouco a pouco certos exercícios de coluna, exercícios de mobilidade articular, por exemplo, nós fomos e certas posições também, adotar posturas e posições que promovem o relaxamento, o alívio da dor, para depois a gente iniciar mais atividades ativas que requerem força, contração e movimento da coluna vertebral. Com essas estratégias, eu nunca tomei medicação. Por ser fisioterapeuta, por conhecer bem do meu corpo, de coluna vertebral, de movimento e exercício, eu consigo superar as minhas crises de coluna, travamento, um mau jeito, uma dor intensa, com limitações de movimento para o cotidiano, ou seja, com incapacidades funcionais, eu consigo sair da crise, superar elas em 2, 3 dias e depois retomar o dia a dia normal. Claro que nem todo caso evolui dessa forma, nesse prazo, e com tanta rapidez, certo? Mas vários dos pacientes que eu conheço, incluindo o meu caso, nós superamos, passamos por esses crises de coluna sem a medicação. Então, nem sempre é necessário, porque o teu corpo tem o potencial analgésico natural, o teu corpo tem o potencial anti-inflamatório para cicatrizar lesões e feridas, incluindo as da coluna, na articulação, no disco intervertebral. Dito isso, muitos casos de pacientes com dores crônicas e persistentes, que tomam medicações há muitos anos, né? Ou já fizeram cirurgia, ou procedimentos invasivos. Seria possível, lá atrás, e se você é um caso que está começando a ter problema na coluna agora, é possível com antecedência preventiva você minimizar o uso de medicações recorrentes através de movimentos e exercícios saudáveis para a sua coluna. Então, o que eu quero trazer nesse vídeo é essa principal informação de que, se é possível, existe possibilidade de melhorar da crise, sair de um travamento, sair de um pinçamento de nervo, voltar a ter um estilo de vida ativo, saudável, funcional e sem dor, parando de tomar medicações. Sim, é possível. Ou nem tomando. Sim, é possível. As pessoas que têm mais instrução, mais educação em coluna, mais informação, e para isso você precisa de suporte, de ajuda, de um especialista te acompanhando, um fisioterapeuta próximo de você, em atendimento presencial ou online, você consegue passar pela crise, passar pela situação de coluna sem medicação e se recuperar. Esse potencial existe. Esta possibilidade é real. E eu vivo fazendo isso. Eu faço isso desde 2010, quase que diariamente, tendo pacientes com problemas de coluna, travamento, limitações de movimento, conseguindo recuperar os seus movimentos, recuperar sua força, parar de sentir essa crise de dor sem medicações, sem procedimentos invasivos, somente com uma boa fisioterapia, em que, na maioria dos casos, é feita com exercícios e movimentos específicos para aquele caso, para aquele problema. E, às vezes, eu agrego técnicas de terapias manuais e algum aparelho, como um infravermelho, para uma cicatrização, anti-inflamatório. O laser, no caso, infravermelho, não a lâmpada, tá? Pelo amor de Deus, não vai usar a lâmpada que esquenta o corpo ali, esquenta a pele, a lâmpada infravermelha, não. Estou falando do laser infravermelho, que só é de posse de um fisioterapeuta aplicar, tá? Ou seja, quis trazer um ar de esperança, um ar de possibilidades para você que tem problema de coluna, seja agudo, recente, ou seja um caso já crônico de anos, que é possível reduzir as medicações para dor, é possível você parar de tomar essa medicação. Se você está com uma crise aguda e recente, pode ser que você nem precise de medicação e, com o tempo, com os dias se passando, cicatrizando, a inflamação reduzindo com o passar dos dias, e isso vai acontecer com a maioria, você restaurando os seus movimentos da coluna, fazendo alguns exercícios, você nem precisará da medicação. Então, nas últimas crises que eu já tive de coluna,
em que tive uma dor intensa, um mau jeito e um travamento da coluna lombar. Eu não precisei de medicações e dentro de 3 dias, em média, eu voltei ao normal. Somente com o nosso organismo cicatrizando, recuperando, com um certo repouso, diminuição de atividades e exercícios específicos. Agora, quero falar para a gente não ser radical, para não ser, para não ter um pensamento tão ingênuo de que a realidade existe, de que alguns casos, uma minoria, tem uma compressão de nervo, um nervo ciático persistente, por mais do que 7 dias, uma dor contínua, um nervo pinçado por muito tempo, e tem que ser avaliado de perto, tem que passar no médico, fazer ressonância magnética, porque existem outras doenças graves que podem comprometer a sua coluna também, e que, numa minoria dos casos, essas condições devem ser tratadas com cirurgia, devem ser tratadas com procedimentos minimamente invasivos, uma infiltração, um bloqueio, uma cirurgia via endoscópica, enfim. Isso aí é o médico ortopedista de coluna ou neurocirurgião de coluna que vai avaliar e definir se o seu caso é indicado fazer isso ou não. Mas o que me chama mais atenção é que muitos dos casos que eu acompanho e trato na fisioterapia com exercícios, os pacientes já ouviram de 2 ou 3 médicos que eles passaram que já era necessário operar, fazer cirurgia de coluna, para o disco, para o nervo pinçado, para descomprimir, etc. e tal. E calma, calma. Deixa o tempo cicatrizar aquela ferida no disco, a sua coluna, deixa uma semana, 10 dias, 15 dias. Se você está com muito receio, medo, preocupação, marca uma consulta com um fisioterapeuta, faça uma consulta online, busque informação e orientação adequada para que você também não persista nesse problema por muito tempo sem solução e sem a orientação adequada. Aí você vai carregar essa dor, se ela estiver persistente e não estiver melhorando, você vai ter mais sequelas e mais limitações no futuro, certo? Então busque a solução. Também, não é para ser nem radical de pensar que teve a crise, já tem que operar, e também não pode ser radical de pensar, não preciso de nada, o tempo vai cuidar. Não, também não dá, né? Então, há possibilidade de melhorar das crises de coluna sem medicações, fazendo a estratégia certa de posicionamento e movimentos terapêuticos criteriosos. Vários casos eu conheço, já fiz, cuidei presencial e online, e a minha própria coluna funciona dessa forma. Eu consigo lidar com ela mesmo com uma hérnia de disco, sem o uso de medicações, sem cirurgia, sem procedimentos invasivos. E existe outra porcentagem de pacientes com problemas de coluna que precisarão sim de medicações, precisarão sim de repouso temporário, né, por alguns dias, precisarão sim tomar remédios por alguns dias, não remédio de uso contínuo para o tratamento de dor. A menos que você tenha uma depressão, um transtorno de ansiedade importante, significativo, a menos que você tenha uma doença reumática autoimune, tá? Inflamatória, sistêmica, que merece a atenção do reumatologista prescrevendo um remédio que é de uso contínuo, temporário, isso o reumato vai te falar, tá? Então existem exceções, grupos de pessoas específicas, especiais, que merecem uso de medicações, mas eu vejo, as estatísticas mostram que na grande maioria dos casos são problemas pontuais da coluna mesmo, do disco, que causa ali as tensões musculares, dores e desconfortos, e que a melhor intervenção, a mais saudável, é você cuidar com mudanças do estilo de vida, mudanças de rotina, bons hábitos com bons exercícios, cuidando da sua coluna através do movimento e do exercício terapêutico. Espero que esse vídeo tenha te oferecido um novo horizonte, uma nova expectativa sobre o seu problema de coluna. Se você ficou com alguma dúvida, tem questionamentos a respeito disso, deixa aqui nos comentários. Se você busca uma consulta online, eu fico à disposição também. Você pode encontrar aqui o meu WhatsApp embaixo na descrição desse vídeo. E se você quiser conhecer o meu método Coluna Forte, na descrição também vou deixar o link de acesso ao meu site, onde eu explico melhor o que é esse método de coluna forte para aliviar a dor e te ensinar os exercícios online
para que você pratique em casa.